Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas, nós vamos falar um pouquinho de interseção, né? A gente já viu isso na sala de aula, agora vamos fazer um exercício, vamos falar um pouquinho da teoria, né? E também vamos resolver um exercício prático e aplicando a ele propagação de variância, tá? Bom, relembrando lá, quando eu falo em interseção, né? Eu vou determinar um ponto a partir da interseção da visada feita das extremidades de um alinhamento que é chamado como base. Então vamos lá, eu tenho um ponto de coordenada conhecida, outro ponto de coordenada conhecida e essa base aqui, essas duas coordenadas, vamos chamar aqui de A, vamos chamar aqui de B, significa que ela é minha base, certo? E aí, na interseção desses pontos, certo? Na verdade, a interseção das direções, eu vou ter um ponto aqui, vamos chamar de P, certo? Então, todos os elementos que envolvem aqui são os elementos de um triângulo, né? Que seriam os ângulos, correto? Tá? E aí, o operador vai lá, vai colocar a estação total aqui, vai fazer uma medição da direção para B, uma medição de direção para P e vai obter, por exemplo, o nosso ângulo alfa, certo? Aí ele vai no outro ponto de coordenada conhecida, coloca o aparelho aqui, estação total, teodolito, faz a medição para A, faz a medição da direção para B e obtém, por exemplo, o beta, que é o que a gente está chamando aqui de alfa e beta, certo? Esse método é utilizado principalmente para você determinar, né, pontos que são inacessíveis. Por exemplo, você está dentro de uma barragem e quer fazer a determinação do ponto que está lá na crista da barragem, ou no pé da barragem, por exemplo, ou está no meio de um lago, ou você tem algum tipo de... precisa fazer o controle de algum tipo de régua liminográfica, enfim. Pontos que são inacessíveis você consegue utilizar dessa técnica, tá? Geralmente você não emprega essa técnica para ponto auxiliar ou de amarração de poligonal. Por quê? Porque você precisa de um controle rígido. A gente vai ver um pouquinho mais para frente aqui, tá? Você precisa fazer algumas medições para ter certeza que você está com tudo correto, beleza? Falando um pouquinho desse controle aí do método, né? Então, alguns problemas mais clássicos, digamos assim, que a gente tem que tomar cuidado, é o que? Você tem lá o teu ponto, né? Com coordenada conhecida como a gente colocou ali, tem a tua base, e aí você vai lá no teu ponto, certo? Problema. Você estaciona o aparelho, dá ré, mas não toma muito cuidado para identificar onde você vai pegar certinho no ponto aqui. Aí você obtém esse ângulo. Quando você muda, vamos colocar de uma forma mais grosseira aqui. Imagina que você não toma cuidado e vai e pega essa interseção aqui, ó. Então você teve um problema no teu ângulo aqui, tá? Então a identificação do ponto é muito importante. Se você identifica errado, obviamente você erra o ângulo, a gente acabou de falar, certo? Errando o ângulo, você vai errar o azimuth e as coordenadas, então esse ponto vai ser determinado de forma errada. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de observação, prestar muito atenção em como você está resolvendo o teu problema na questão de pontaria, na questão que a gente já viu a parte de erros, né, lineares e angulares, a não centragem correta do aparelho e etc. Isso vai te ocasionar alguns tipos de problemas aí na hora de determinar o ponto, certo? Então esse aqui é o problema clássico, então tá aqui de forma bem genérica, né, o mais clássico possível. Você tem um ponto A conhecido, um ponto B com as coordenadas conhecidas, obtém através das coordenadas a distância, colocou o aparelho, leu em B, leu a direção em P, achou o alfa, leu em A, leu em P, essas direções achou o beta. O gama aqui, que a gente chama de gama normalmente,
ele vem da soma dos triângulos internos, tem que dar 180, então a diferença da soma do alfa mais beta menos 180 vai dar o valor aqui do gama. Então eu consigo aqui achar as coordenadas a partir de A, então tá aqui, ó, o E de P a partir de A vai ser o E de A mais a distância de A para P vezes o seno do azimuth de A para P. E a mesma coisa o N. O N de A é igual mais a distância de AP multiplicado pelo cosseno do azimuth de AP. E também consigo fazer a mesma coisa por B. Então aqui estão as duas equações, para E e para N, que a gente já vem trabalhando isso nas aulas. Tudo bem? Agora, quando eu estou falando em interseção avante, certo? Eu vou ter, deixa eu pegar aqui, ó, a minha base que a gente acabou de ver. Então tá aqui minha base. Os ângulos alfa e beta e também o gama que foi obtido através da soma dos triângulos internos. O que vai acontecer agora? Tá? Eu vou ter dois pontos que eu chamo de pontos de controle. Então eu vou obter as coordenadas a partir de AB do ponto P, certo? E vou ter que utilizar o ponto C e o ponto D como controle, tá? Que faltou o Z, tá? Utilizados como controle, tá? Então eu vou determinar as coordenadas do ponto P através da base A e B e depois eu vou utilizar A e D, B e C, então essa base, B e C, essa base, para poder verificar se esse ponto está bom, se ele está correto. Então, o que o operador vai precisar fazer? O operador ele vai precisar colocar o aparelho aqui e achar o ângulo alfa. Colocar o aparelho aqui e achar o ângulo beta. A mesma forma ele vai achar lambda. Aqui é a mesma coisa, ele vai achar o ômega. Então tá aqui, ó. Ele vai fazer essas direções. Depois ele vai ocupar aqui e achar esse ângulo. Vai ocupar aqui e vai achar esse ângulo. Certo? Então ele tem que ocupar os 4 pontos. Por isso que ele é mais trabalhoso, tá? Como a gente estava falando agora há pouco. Tá? Então tá aqui, ó. Nesse caso, o operador deve ocupar os 4 pontos e observar as direções indicadas na triangulação. E ele deve calcular as 3 interseções. Então ele tem que calcular uma interseção aqui, a segunda entre A e D, uma interseção. Entre A e B, outra interseção. Entre B e C, outra interseção. Tudo bem? E aí, eu tenho aqui, ó, como que eu vou fazer o controle? Eu vou pegar do ponto C para o ponto P e do ponto D para o ponto P. Então, daqui para cá e daqui para cá. Certo? Como eu já calculei através de A e B, como eu calculei o ponto P, eu já tenho as coordenadas desse ponto aqui. Certo? Então, eu consigo calcular o azimuth. Então, o E de P menos o E de C, ou seja, meu ΔE sobre ΔN, como a gente já cansou de fazer. Analiso o quadrante, sem problema nenhum, e obtenho essas informações aí. Tudo bem? Da mesma forma, eu vou ter o que a gente chama de azimuth observado. Tá? E aí, eu vou comparar, né, esses dois azimuths para poder verificar se está bom ou se está ruim a minha medição. Então, ó, eu vou ter o ponto A e B, certo? Só que aqui eu vou usar já direto aquela base lá, B e C, certo? Então, tô pegando, vai apagar, mas sem problema. Eu vou colocar esse triângulo aqui, ó, tá? Esse triângulo aqui, tudo bem? Ele vai apagar, mas não tem problema. Então, ó, eu tenho o B e o C. Tem a base aqui. E aí eu tenho o ponto P aqui. Tudo bem? Né? Então aqui é B, aqui é C. Certo? Então o que vai acontecer? Eu estou indo de C, que ele está falando aqui, ó, de C para P. Eu estou vindo daqui, estou indo para lá. Certo?
Então aqui, ó, teoricamente eu tenho o meu norte. Eu vou ter o quê? Esse ângulo, aqui é o ângulo, né? Que tá lá, que é o meu ângulo φ. Isso aqui, ó, é meu azimuth de C para B. Que eu tô chamando aqui, ó, CB. Se eu somar mais esse pedaço aqui, mais esse lambda, eu acho o meu azimuth de C para P, porque o azimuth de C para P é tudo isso aqui, ó. É o que tá fora. Tá vendo? Então, esse pedaço mais todo esse pedaço é a mesma coisa que o meu azimuth de C para P. Aí eu pego o valor que der aqui e vou comparar com o que está aqui. Certo? A mesma coisa de D para P. Agora eu vou desenhar esse aqui, ó. Desculpa, D para P, a base é DA. Certo? Vamos desenhar aqui. Então eu tenho a mesma coisa lá. Ó. Eu tenho o D, tenho o A, tenho o ponto, certo? E aí, eu estou indo de D, estou indo para lá, ó, de D para P. Aqui é meu norte. Então, esse pedacinho aqui, ó, é o meu azimuth de D para P, que é o que eu quero. Eu quero esse azimuth aqui. Como que eu vou calcular ele? Aqui, ó, D para P. Como que eu vou calcular ele? Vai ser, aqui é o ângulo que eu tenho, correto? Lembra do ângulo aqui, no caso lá é o psi. Isso aqui, ó, é meu azimuth de D para A. Azimuth de D para o ponto A. Então, ó, concorda que o azimuth de D para A, ou seja, isso aqui, menos esse pedaço aqui, ó, só sobra isso aqui, certo? Tudo bem? O valor que eu achar aqui, eu vou comparar com o meu calculado aqui, com as coordenadas. Se eles baterem ou tiverem um mínimo de erro possível, né? Possível vai depender do que você está trabalhando, você consegue falar se as suas coordenadas estão boas ou ruins. Você faz o controle. Tudo bem? Tá? Isso aqui também a gente viu em sala de aula. Então, ó, eu vou ter, trocando tudo que eu falei em miúdos, a partir de dois pontos de coordenadas conhecidas, tá aqui o meu A e meu B, determinar o terceiro, que é meu ponto P. Então, ocupa-se apenas os pontos conhecidos para a determinação dos ângulos alfa e beta. Esse é conhecido, esse é conhecido. Lembra que normalmente esse ponto aqui é o inacessível, é aquele que você não tem acesso fácil. Tá no meio do lago, tô chutando aqui só para ficar uma coisa meio difícil de você não vai ter como colocar o equipamento nele, tudo bem? E aí tem as equações aqui, ó. Então, o que você tem no campo? O que você já te é dado? Os dados de A e de B, então as coordenadas são conhecidas, certo? Você mede em campo alfa e beta, certo? A única coisa que você quer determinar é o ponto P. Então esse é o teu problema. Através das coordenadas A e B, você consegue achar o azimuth que é necessário da tua base, através do arco tangente, ou se for dado para você, por exemplo, que o azimuth aqui, né, como a gente acabou de ver, o azimuth aqui foi dado para você, né, de A para B é dado, você pode calcular como a gente calculou ali sem usar o arco tangente, certo? E também você pode, para achar o contra-azimuth, né, 180 menos ali o azimuth, tudo bem? Para achar a distância, a equação da distância, ΔE ao quadrado mais ΔN ao quadrado, tira a raiz disso. E aquilo que a gente estava falando, o gama é 180 menos a soma dos dois internos. Então, esse aqui vai ser 180 menos a soma desses dois. Tudo bem? Beleza. Então, ó, tudo isso é tranquilo de calcular porque a gente tem aqui, isso
eu tenho o valor de E e N, tenho o valor de E e N de A e de B, tenho o alfa, tenho o beta e encontro o gama. O que me falta? Falta a distância aqui, essa distância de A para P e essa distância de B para P. Como que eu faço isso se eu não tenho as coordenadas? Eu vou através da lei dos senos. Então, e essa eu tenho. Desculpa. Essa aqui eu tenho. Essa eu não tenho e essa eu não tenho. Certo? Os ângulos eu tenho. Então, a distância de A para B está para o seno do oposto, assim como, vamos supor que eu quero achar de A para P, certo? Está para o meu ângulo oposto. Então, vamos voltar aqui. Olha lá. A para P está para seno de beta. Estaria aqui, ó. A distância de A para P seno de beta, AB seno de gama. AB seno de gama. Eu consigo achar aqui a minha distância. Certo? E aí, é a mesma coisa que eu fiz lá. O azimuth de A para P é igual ao azimuth anterior menos o alfa. Que é o mesmo desenho que eu fiz lá para B e para P agora, menos o alfa. Certo? Opa, desculpa. Tá? É o mesmo desenho. O desenho que eu fiz lá tem as duas coordenadas conhecidas. Aí aqui eu tenho o norte e aqui eu tenho... Então, eu tenho esse azimuth de A para P, esse aqui é o azimuth de A para B, menos o alfa, sobra só esse pedaço aqui. Tudo bem? E aí eu aplico na equação aqui. Tá? Faço pelo lado de B. Distância de B para P está para o seno oposto, igual a minha base está para o seno do ângulo oposto. Acho o alfa aqui. Aí aqui a mesma coisa que eu fiz do desenho. Eu vou ter aqui os dois, certo? Tenho aqui como se fosse meu norte. Eu tenho esse valor de azimuth de A para B, mais esse ângulo. Eu acho esse daqui, ó. Tudo bem? Mesma coisa que eu fiz. Vou achar as coordenadas através de P. E vou analisar essa tolerância. Então, essa tolerância aí, a diferença dos dois dá menos que 1,5 m. Gente, isso aqui é o que está numa teoria. Mas hoje, com os aparelhos, eu vou falar para vocês que isso aqui não pode dar mais do que 10 centímetros. Tá? Isso aí é a opinião particular minha. Certo? Porque a gente tem equipamentos muito precisos hoje. Tá bom? Então, não vamos usar 1,5 m não. Vamos falar que a diferença das coordenadas tem que dar menor que 10 centímetros aqui. Não que 1,5 m. Mesmo sendo um ponto inacessível. Tudo bem? Então, relembramos aqui a teoria. Vamos fazer um exemplo aqui, real. Tá? Então, ó. Eu quero achar o ponto C69. Eu tenho um ponto que é chamado de suíço, que eu chamei de A. O pico aqui, certo? Nhangabi, certo? Que eu chamei de C. E eu chamei o D aqui de Sertãozinho. Resumindo, a pessoa veio, o operador veio, ocupou todos esses pontos, certo? E obteve todos os ângulos. Alfa, beta, teta, gama... não, gama é obtido, desculpa. E W, certo? Então tá aqui os valores. Esse aqui é deduzido pela soma pela diferença, né? 180 menos a soma de alfa e beta, certo? E vou ter aqui as coordenadas E e N de cada uma dessas daqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha base, certo? E vou fazer o cálculo. Então, aqui, entre Nhangabi, certo? E suíço, para determinar o ponto C aqui, ó. Tá? Pico e Sertãozinho vão ficar aí para parte de controle de qualidade. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, acho o gama. 180 menos a soma dos alfa, de alfa mais beta. Então, tá aqui o valor. É só pegar lá. Então, 43, 04, 35 mais 39, 48, 58. Achei esse valor. Pego as coordenadas de A e B aqui, ó.
eu chamei de B aqui, Inhanguabi, certo? E Suíço, só para não ficar falando esse nome, chamei de A e B, e acho a distância, tá? 19 quilômetros, certo? Aplico para achar as distâncias de B para P e de A para P. De B para P, de A para P, essas distâncias. Então, a distância de B para P está para seno de alfa, B para P está para seno de alfa, que é o contrário, assim como AB, que é essa linha aqui, está para gama, certo? Achei os valores ali que a gente está procurando, certo? Aí o que eu faço? Azimuth de AB, arco tangente de ΔE sobre ΔN. Aí vai depender do lado que eu estou andando. Então eu estou andando de A para B nesse caso. Então vai ficar B menos E de A, NB menos N de A. Aí tem que lembrar, deu negativo em cima, o delta, e positivo aqui embaixo. Negativo e positivo está aqui no quarto quadrante. Estando no quarto quadrante é 360 menos o módulo do azimuth. Então, achei aqui 287, 50, 15, 5. Beleza? A partir disso, eu vou aplicar para achar o azimuth o observado. Então, tá lá, o azimuth de A para P é o azimuth de A para B menos o alfa, como a gente achou. Tá aqui, ó, 244, e o outro mais o beta. Achei esses dois valores. Depois vocês batem a calculadora aí para achar esses valores. Tudo bem? Então, esse daí, tranquilinho. Certo? Aí cada um faz da forma que quiser, tá, pessoal? Eu, normalmente, eu calculo as distâncias, depois os azimuths e depois eu faço o cálculo das coordenadas. Aí você pode usar a forma como for mais fácil para vocês. Tudo bem? Tá? E aí eu vou aplicar lá. Vamos a partir de A. X de P vai ser o x de A mais a distância de AP multiplicado pelo seno do azimuth de AP. Então tá aqui, ó, a coordenada de X, a distância, o seno. Aí eu achei aqui, ó, a coordenada. Apliquei o Y, achei aqui a coordenada. Certo? No caso aqui, ó, eu só estou achando o contra-azimuth, tá? Achei o contra-azimuth aqui de A para B, eu achei de B para A. Só deixei aqui a equaçãozinha para lembrar. Tá? Aí a mesma coisa, fui lá, achei o x de P, só que em relação a B agora. Certo? Belezinha? Aqui foi em relação a A, agora em relação a B. Então vocês olham aqui, ó, que a coordenada ela está variando bem no finalzinho dela, está dando uma diferença aqui ó, de 0,03 metros. Tá? A mesma coisa do N ou do Y. Certo? Está dando uma diferença muito pequena, 0,07. Tá? Aí, eu vou fazer o controle que eu falei lá. O que eu vou ter que fazer com o controle? Vou ter que achar a distância, o azimuth de D para P. Calculado. Já tenho o E do ponto. Agora eu estou usando o E do ponto. Tá aqui, ó. Foi o que eu acabei de calcular. Certo? De novo, negativo, negativo. Isso vai estar no segundo quadrante. Somo com o azimuth. Achei o azimuth aqui, ó. Agora, eu vou lá. Eu vou fazer o quê? Vou aplicar na equação para ver se o azimuth vai bater. Então tá aqui, ó, 216, 29 e 30. O calculado com o observado deu igual. Então quer dizer que a minha coordenada tá boa. Tudo bem? Eu fiz o controle através lá de Sertãozinho com Inhangabi. Sertãozinho, que está aqui embaixo, com Inhangabi. Eu poderia fazer também de Pico com Inhangabi. Tá? Tanto faz. Beleza? O importante é bater o azimuth. Tudo bem? Então aqui, pessoal, a gente só fez uma aplicação, tá?
para ver essa parte do controle que é realizado no interseção Avante, certo? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exercício um pouco mais simples, certo? E eu não vou usar essa parte aqui do controle, mas eu vou fazer a propagação de variância. Aqui daria para fazer propagação de variância também, tá? Sem problema nenhum. Mas eu vou fazer num mais simples. Então tá aqui, ó. A mesma coisa que o outro. Eu tenho a base A e B, então E de A e N de A, E de B, N de B. Os valores que eu achei, os azimuths já está até desenhadinho aqui, ó, bonitinho para a gente ver. Então vamos aplicar. Gama é 180 menos a soma dos dois, certo? Achei o valor de gama. A distância entre os dois, o valor da coordenada menos a outra ao quadrado, o valor da coordenada n menos a outra ao quadrado, tira a raiz, eu achei aqui 25 metros. Até aqui tudo tranquilinho, sem problema nenhum. Batam na calculadora depois desse exercício para fixação. Vou começar a calcular as coordenadas. Como eu falei, primeiro eu calculo gama, depois eu calculo as distâncias, aí é um procedimento meu, mas pode mudar, fiquem à vontade. Aplico a lei dos sênios novamente, acho a distância de B para P, a distância de A para P. Igualzinho a gente fez no anterior. Acho o azimuth de B de A para B, e aí eu calculei aqui o contra-azimuth, é 229, tá? Aqui eu tinha errado. De B para A, belezinha? Acho os calculados, desculpa, os observados, azimuth de A para P é o AB menos o meu alfa, o azimuth de B para P é o BA mais o meu beta. Então achei os dois valores aqui. E aí, gente, só simplifiquei aqui, eu acho o x de P através de A e o x de P através de B. Então vocês estão vendo que as coordenadas, ó, dá diferença na última casa. Aqui deu até certinho no arredondamento. Beleza? Tá, o que eu preciso agora? Eu preciso saber o quanto que essas coordenadas aqui estão boas. Qual que é a qualidade delas? Eu consigo fazer isso aplicando a propagação de variância nas coordenadas. Certo? Então eu quero agora o mais ou menos. De novo, vai dar para fazer em relação a A ou em relação a B. A gente vai fazer nos dois aqui para mostrar que fica bom. Certo? Então vamos lá. Depois que eu calculo as coordenadas do x de P e o y de P, eu posso verificar a qualidade dessas coordenadas utilizando propagação de variância. Tá? Eu vou inventar aqui, para esses cálculos, nós vamos utilizar uma estação total, certo? Onde eu tenho como especificação a precisão angular de 5 segundos e a precisão de linear de 5 milímetros mais 5 ppm, mais ou menos 5 ppm. Então, qual que é o modelo matemático que descreve essa situação aqui? Não é exatamente essa daqui, ó. Certo? É exatamente esse modelo matemático. Então tá aqui, ó. Meu modelo matemático. Certo? Aqui eu estou fazendo em relação a A, mas a gente pode fazer em relação a B e a gente vai fazer também. Lembrando que não estamos realizando ajustamento de observações. Eu não estou fazendo ajustamento. Tá? Eu estou propagando só a variância. Então, se esse modelo ele é não linear, como a gente já viu, eu necessito linearizar o modelo. Como que eu vou linearizar esse modelo? Eu vou ter aqui a minha matriz variância-covariância de x e y, que é o que eu quero, é a minha matriz D, certo? Matriz variância-covariância de azimuth e distância pela D transposta. Relembrando, a D e a D transposta, ela vem do modelo matemático, da derivada que eu vou fazer do modelo matemático. Eu obtenho a D,
aí é só transpor para achar a D transposta. E a minha matriz variância-covariância de A e D, ela vem das precisões. Vem daqui. Vou até mudar a cor. Ó, esse aqui vem daqui. E o D vem daqui. Sempre assim. Tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? A minha derivada em relação ao azimuth, perdão, a minha derivada em relação ao azimuth para x e para y, em relação à distância para x e para y. Então tá aqui a minha derivada, certo? Substituir os valores aqui, ó, tá aqui e tá aqui. O resultado tá na outra página, tá? Então tá aqui, ó, os valores, certo? Só substituir. E aí, cheguei nesses valores aqui, ó. Então a minha matriz D, então a primeira aqui, deu isso, depois isso, isso, isso. Na mesma ordem que está aqui, ó. Tá? Mesma ordem. E aí eu já transpus. Já fiz a minha matriz transposta. O que é linha, vira coluna. O que é linha, vira coluna. Então aqui morreu, sem problema nenhum. Certo? Agora eu vou para a minha matriz variância-covariância. No caso da minha matriz variância-covariância, olha lá, isso aqui é o valor da minha precisão angular e aqui é da minha precisão linear, certo? Lembrando, ele me deu precisão. Eu vou colocar aqui variância, então por isso que tem esse quadrado, só para relembrar do que a gente já viu em sala de aula. Então, ó, vamos mexer primeiro com esse aqui. Então, ó, não era assim, é 5 segundos, correto? Era não. São 5 segundos que ele falou aqui. Então, esses 5 segundos, para esse valor, eu vou elevar ao quadrado, vai dar 25. Beleza. Problema, aqui vai ficar em segundos e aqui vai ficar em metros a hora que eu for mexer. Não dá para multiplicar, eu tenho que compatibilizar. Então, para compatibilizar é mais fácil eu passar para radiano. Aí tem várias formas de fazer, cada um pode usar o que quiser, certo? Eu deixei até como observação aqui, ó. Então você pode, primeiro, multiplicar o valor por seno ao quadrado de 1 segundo, que vai dar isso aqui, ou então fazer o clássico, 5 segundos dividido por 3.600, multiplicado por π dividido por 180. Aí eleva ao quadrado, vai dar esse valor aqui. É o mesmo aqui, ó. Tá? Então, esse valor eu vou colocar aqui, ó. Ele já tá de boa. Agora, eu preciso achar esse valor aqui, que vem da onde? Que vem do meu 5 milímetros mais 5 ppm. Certo? Então, agora, para o linear, eu vou ter que colocar lá aqueles 5 milímetros, certo? Eu vou transformar ele em metro. Tanto faz, eu posso pegar esse 15 aqui também e transformar em milímetro, mas é muito mais trabalhoso. Então, ó, esse é o 5 milímetros, mais ou menos. Não é 5 ppm, então é 5, que multiplica a minha distância, dividido por 1 milhão, que é ppm, partes por milhão, certo? A hora que você fizer essa conta, vai dar, ou seja, multiplica isso, divide por 1 milhão e soma com 0,05. Vai dar esse valor. A hora que você elevar ao quadrado, você vai chegar nesse valor aqui. Beleza? Tudo bem? Aí esse valor você vai colocar aqui, nesse lugar. Montando as matrizes, ó, eu peguei lá a minha matriz D, que é essa aqui, certo? Vou multiplicar, e essa aqui, por consequência, é minha D transposta. Vou multiplicar pela matriz variância-covariância do meu azimuth e da minha distância. Então, ó, aqui está o valor que deu lá ao quadrado, e aqui está o outro valor ao
quadrado, tá aqui, ó, ele aqui, ó. 0 porque não tem covariância. Tudo bem? Não tem covariância. Tá? Faço a multiplicação, isso por isso, deu isso aqui. Aí depois, isso pela transposta, deu esse valor aqui. O que eu vou fazer? Eu tiro a raiz disso, vai dar isso aqui. Tiro a raiz disso, vai dar isso aqui. Então, a coordenada minha, ela vai ter 0,00122, 0,005. Então, é como se eu pegasse aqui, colocasse aqui, ó, mais ou menos 0,0012. É isso? 0,012? Isso, 0,0012. E a outra, ali em cima, 0,005. Ou seja, eu tenho um valor muito baixo, certo? Um valor muito baixo. Gente, só um segundinho que dá um tilt aqui. Meu computador. Isso. Eu tenho um valor muito baixo, certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa pelo ponto B. Então eu tenho aqui todas as derivadas, a matriz D, a minha matriz mantém-se a mesma, porque o equipamento é o mesmo, certo? Só que vai dar uma diferencinha aí por causa da distância aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui e vou tirar a raiz disso. Encontro isso. A raiz disso, eu encontro isso. Ou seja, são valores pequenos. Tanto calculando por A como calculando por B, eu tenho valores pequenos. Ok, pessoal? Refaçam esse exercício. A gente viu isso em sala de aula, tá? Qualquer dúvida, me procura nos horários de atendimento. A gente refaz esse exercício com calma. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Até a próxima.